Esse é o nome dele. O Corinthians pode ter problemas para concluir a compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. Isso porque o Clube Paulista ainda possui pendências financeiras com o rubro-negro referentes à compra do lateral Mateuzinho no início desse ano. Salve, salve, meu caro e minha cara, rubro-negra acabou de estourar no finalzinho da tarde desse sábado, dia das crianças. A torcida recebe ou não um presente? Porque estourou agora, nesse momento, uma verdadeira bomba envolvendo Corinthians e Flamengo. O Flamengo se livrando de um calote, porque o Corinthians, a gente sabe, com todo respeito à torcida do Corinthians, que realmente é uma torcida fiel, né? A gente sabe disso. Não é igual do Flamengo, nós é nós. Mas é uma torcida que gosta do Corinthians também, a gente tem que respeitar. Agora, o Corinthians não tá pagando ninguém. E o Flamengo toma uma atitude sinistra. Vou trazer para você agora a matéria na íntegra. Então cola aqui comigo e não sai por nada. E, ó, tem contratação também, meu parceiro. Na calada da noite. E você vai ver aqui martelo batido no Flamengo. Os adversários. Você pode cantar isso. Chupa, secadores, porque o bicho vai pegar, porque o malvadão voltou. Olha o que o Flamengo tá aprontando, meu irmão. Ah, vai ter gente que vai dizer, mas é politicagem, porque o Landim tá com medo de perder a eleição. Não quero saber, meu irmão. Não quero saber. Eu quero investimento do Flamengo. Se ele vai ganhar a eleição, não vai, é problema dele lá. Eu só quero que o Flamengo detone. Eu torço pro Flamengo e não quero saber de política, não, meu irmão. Você é assim também? Me fala aí. Você concorda com o Flamengo não vender o Hugo Souza? Você tá de acordo com essa decisão do Flamengo? Comenta aqui embaixo. Tá pegando muito o Hugo Souza, tá? Tá pegando muito. Comenta aqui, antes da gente iniciar, bora pro vídeo aí, mete o dedo no like aí, mas não deixe de comentar não, quero saber a sua opinião sobre o Hugo Souza. Finalizado nesta semana dedicada apenas a treinamentos no período da data... Pensando ainda em chances, embora remotas, de campeonato brasileiro, com apenas 2 jogos no comando do Flamengo, o Felipe Luiz já promoveu algumas mudanças em relação à equipe titular que o Tite estava escalando. Então a gente traz para você a tela, comparando as 2 últimas escalações de Tite e a formação nos 2 jogos do Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz manteve a mesma ideia de jogo do duelo contra o Corinthians, do duelo contra o Bahia. Já o Tite mexeu neste Flamengo no jogo contra o Peñarol e na última partida, a partida que culminou na demissão dele contra o Atlético Paranaense. Então o Rossi, o mesmo goleiro. Aí nós temos quem está em cima, me corrige, Daniel, quem encarou o Peñarol e quem está embaixo encarou o Atlético, certo? Então, contra o Peñarol foi o Varela. Vamos trazer os 11 titulares e os 11 contra o Atlético, acho que fica mais fácil para a galera de casa. Então, contra o Peñarol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Alexandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique. Aí o de baixo, que a gente trouxe para você, foi o último jogo contra o Atlético, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Alcaraz e Gerson. Aí nós temos o Matheus Gonçalves, Plata e o Gabriel. Essas 2 alterações. E já o do Felipe Luiz, Léo, torcedor do Flamengo já sabe, decora salteado. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Acho que isso se explica pelo fato do Flamengo ter jogado uma decisão contra o Peñarol na Libertadores, com viagem, desgaste grande, e muitos desses jogadores não poderiam atuar no final de semana diante do Atlético, que não era o principal objetivo do Flamengo, mais a conquista do Campeonato Brasileiro. No meio de semana seguinte, teria um jogo pela Copa do Brasil contra o Corinthians, que o Tite não conseguiu chegar até lá, foi demitido antes dele, e aí o Felipe Luiz assume e opta por manter a mesma base, o mesmo time para o final de semana seguinte no duelo contra o Bahia. Mas um jogo sem viagem, por exemplo, esse jogo da Copa do Brasil, o desgaste foi menor. Então, acho que está aí o que explica o Tite ter mexido tanto nas suas 2 escalações. Já o Felipe Luiz, não. A principal diferença de um para o outro está na forma como o Flamengo, pelo menos nos primeiros 2 jogos, conseguiu pressionar os seus adversários no campo de ataque com o Felipe Luiz. Isso faz do Flamengo um time pronto, resolvido para o restante da temporada? Acho que não é assim que vai funcionar. Até porque os padrões do Flamengo nesses dois últimos jogos serão analisados pelos seus adversários para que alternativas sejam criadas. Então é aquilo que a gente sempre fala aqui. Às vezes um técnico larga muito bem no comando de uma equipe e no segundo instante ele acaba tendo alguns tropeços e passa a oscilar. Por quê? Porque todo o material colocado por ele em prática acaba sendo estudado. E
E é muito difícil que num curto espaço de tempo você tenha o plano A, o B, o C e o D. A situação que eu coloco aqui do Mikel Arteta no Arsenal é clássica. Em algumas temporadas faltou para ele outras opções. Num segundo momento, aí sim, com uma variedade maior, aí você tem, pode jogar com 3 zagueiros, pode jogar com linha de 4, pode sair com uma saída mais sustentada com 4 na primeira linha, mais os 2 volantes, ou uma saída com 3 mais 2, 3 mais 1, enfim, você tem diversas variações e é o que o Filipe Luís vai tentar colocar em prática na sequência da temporada do Flamengo. E o Léo lembrou bem, né? Só que só o tempo vai conseguir julgar isso. Claro que o torcedor rubro-negro está muito empolgado com esses 2 bons inícios, mas o Léo também lembra a situação de não viajar, dá uma facilitada nesse início de trabalho do Filipe Luís. Vamos seguir falando do Flamengo, porque é o seguinte, pela primeira vez, algum membro da antiga comissão técnica da equipe rubro-negra falou. Matheus Bach, ex-auxiliar técnico do Flamengo e filho de Tite, postou em seu Instagram sobre a saída do clube. Vamos então colocar na tela a mensagem do Matheus. Com muito orgulho e gratidão, me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um prazer enorme fazer parte dessa história tão rica, trabalhar ao lado de profissionais extraordinários e dividir o dia a dia com um grupo de atletas que sempre mostrou garra e comprometimento. Agradeço imensamente a todo o staff que me apoiou durante essa jornada e a cada jogador com quem tive a honra de trabalhar. A nação rubro-negra, que sempre esteve ao nosso lado, merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável. Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória. Muito obrigado. Claro, né? Aquele rápido destaque que eu quero te ouvir, Léo, o Matheus Bach vai tentar dar aquela valorizada, mas a gente sabe que a nação rubro-negra não apoiou incondicionalmente o trabalho dele e também do seu pai, o técnico da equipe, o Tite, né? Faz parte de praxe a declaração dele ou a postagem dele no Instagram. Não considero que o Filipe Luís, aliás, pegue terra arrasada. O trabalho do Tite, para mim, era bom, não era um trabalho talvez razoável, não era um trabalho ruim. A campanha na Copa do Brasil, por exemplo, do Flamengo é ótima, na Libertadores era péssima. O time teve bons momentos no ano, como no Campeonato Estadual, em que o Flamengo fez um ótimo campeonato regional. Teve seus momentos de oscilação, conseguiu sobreviver à Copa América quando o Flamengo foi o time mais afetado por conta de convocação de jogadores. Mesmo assim, manteve a toada, manteve a somatória de pontos necessária dentro do Campeonato Brasileiro. Aí, quando o Tite perdeu o seu trio de ataque titular, o time caiu de produção novamente. Qual time no Brasil, Ivan, é a pergunta que eu te faço, qual time no Brasil conseguiria manter o mesmo nível de atuação sem o seu trio de ataque titular? A minha resposta é nenhum. Exatamente, eu concordo contigo assim lá embaixo, não dá. Ainda mais pensando no futebol brasileiro insano, como a gente vive nos dias de hoje. Hugo Souza! Eu me divirto com essas coisas. Eu me divirto. O mundo dá muitas voltas, hein? Hugo Souza está no Corinthians, brilhando. O Corinthians não levou uma traulitada do Flamengo por causa do Hugo Souza e ele está provando que ele é um goleiro de enorme potencial. Ele está assumindo o gol do Corinthians, minha gente, logo após o Cássio sair do Corinthians, uma lenda, hein? O maior goleiro da história do Corinthians, o jogador com mais títulos conquistados na história do Corinthians. E o Hugo Souza chegou, assumiu e hoje a Fiel não sente saudade do Cássio não, cara. Não sente. Se tiver algum corintiano aqui na live que quiser falar, a Fiel não sente mais saudade do Cássio. O Hugo Souza chegou e arrebentou. E é um cara novo, 24 anos, um enorme potencial. E quando eu digo que eu me divirto e o mundo dá muitas voltas, porque essa história toda do Hugo Souza, agora Flamengo, Corinthians, vai, fica, isso aí é o seguinte, cara. Você às vezes tem um talento, um material na mão muito bom, mas não dá valor e não tem paciência para o desenvolvimento daquele atleta. Eu acho que a torcida do Flamengo foi muito cruel com o Hugo Souza. O Flamengo não soube trabalhar o Hugo Souza. E agora vê que está podendo perder um monstro de goleiro, que ele é um goleiro com potencial fantástico. E quando eu digo que a torcida do Flamengo foi cruel com o Hugo Souza e que o Flamengo não teve paciência com o Hugo Souza, vamos recapitular aqui. O Hugo Souza foi lançado no gol do Flamengo na época do Domi.
2020. Primeiro jogo dele foi contra o Palmeiras e São Paulo, no meio do surto de Covid, que o Flamengo jogou com uma equipe recheada de garotos, contra um Palmeiras que vinha forte, completo, e ele pegou tudo. Ele fez uma atuação espetacular. Foi o primeiro jogo dele no profissional do Flamengo. Depois ele seguiu tendo boas partidas, inclusive pegando pênalti na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, quando o Flamengo classificou e eliminou o Atlético Paranaense de uma Copa do Brasil. Ele pegou pênalti ali. Aí depois, já com Rogério Ceni no comando, outro também que não soube, pela grandeza que ele tem na posição, pelo nome que ele tem, dar respaldo e trabalhar o Hugo Souza, o Hugo Souza comete aquela falha contra o São Paulo. Brenner tira a bola dele quando ele tentou driblar, faz o gol, e naquele momento o Flamengo, naquela fase, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. A partir dali, começou o inferno de Hugo Souza no Flamengo. Ele não é santo, ele também não ajudou, ele se perdeu, ele cometeu erros. Quem não comete? Se você nunca cometeu um erro, atire aí a pedra. A primeira pedra. É bíblico. Ele vacilou, errou. Mas era claro, era nítido que Hugo Souza tinha um enorme potencial. O Flamengo poderia ter hoje o Hugo Souza melhor ainda do que ele está no Corinthians, caso o Flamengo tivesse apoiado o Hugo Souza. Rogério Ceni descartou rapidamente. Paulo Souza foi um cara que deu moral para o Hugo Souza, hein? O Paulo Souza e o preparador de goleiros dele, os caras deram moral para o Hugo Souza. E foi aí que veio o principal problema. Porque ele teve uma sequência de jogos e ele falhou muito. E a cada falha, a torcida vinha impiedosa. Aí é que a nação pisou na bola. Porque se a torcida do Flamengo tivesse apoiado o Hugo Souza, tivesse aplaudido o Hugo Souza, tivesse dado moral para o Hugo Souza, esse potencial dele ia se confirmar no Flamengo. E eu vou te dizer que o Flamengo hoje teria um goleiro titular melhor do que o Rossi, melhor do que o Matheus Cunha. Ele está provando isso. Ele precisou sair do Flamengo, ir para o Chaves lá de Portugal, jogar numa equipe pequena de Portugal, que inclusive foi rebaixada, mas ele amadureceu, ele teve tranquilidade para jogar, ele foi bem nos jogos contra os grandes, aí ele volta e vai para o Corinthians. Quando ele vai para o Corinthians, a maioria pensou o seguinte: você aí, rubro-negro, eu tenho certeza que pensou, esse aí, frangueiro, Corinthians se deu mal, esse aí não agarra nada. O cara tá calando a boca de todo mundo. A ponto de, vou ler aqui a matéria da coluna do Fla, assinada pelo Vitor Learri, acho que é assim o nome dele. O Corinthians pode ter problemas para concluir a compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. Isso porque o Clube Paulista ainda possui pendências financeiras com o rubro-negro referentes à compra do lateral Mateuzinho no início desse ano. O atraso no pagamento faz com que a diretoria do mais querido exija garantias sólidas antes de liberar Hugo de forma definitiva. O Flamengo já está de olho nele e já está começando a falar, vamos dificultar um pouquinho, porque o cara é um monstro. O Corinthians já sinalizou a intenção de exercer a compra de 50% dos direitos de Hugo por 800 mil euros, parcelados. A moleza para o Corinthians aqui. Em 4 vezes até 2026. Então seriam 4 prestações, totalizando 800 mil euros até 2026. No entanto, o Flamengo tem o direito de reprovar a garantia financeira oferecida pelos paulistas, exigindo que o pagamento seja feito à vista. A informação é do GE. Caso não haja acordo, Hugo poderá retornar à Gávea ao término do empréstimo. O Flamengo vendeu o Mateuzinho por 4 milhões de euros, o Corinthians pagou as 2 primeiras parcelas com atraso, equivalente a 4 milhões de reais cada uma. A terceira, de 8 milhões, estourou o prazo de 30 dias. Assim, a diretoria rubro-negra entrou em contato com os diretores do Clube Paulista, não receberam retorno e tiveram que utilizar a cláusula de garantia. Ou seja, o Flamengo está adorando essa situação, porque é clara a mudança de comportamento em relação ao Hugo Souza. O Flamengo torce para que o Corinthians não pague à vista
800 mil euros, que é barato, hein? Para um goleiro do potencial dele. Esse cara, se continuar arrebentando aí no gol do Corinthians, como ele está arrebentando, ele tem potencial para ser vendido lá para fora. Ele tem potencial para chegar à seleção brasileira, ou não? Tem potencial. E o Flamengo deu mole. E a torcida do Flamengo pisou na bola nessa, porque não apoiou o Hugo Souza. Imaginem vocês entrar no estádio, jogar e tem 60 mil pessoas te vaiando, 48 milhões de torcedores em qualquer parte que você vá, você encontra torcedor do Flamengo, e os caras já decretando, é ruim, não joga nada, frangueiro. Fica muito difícil. Se fosse uma postura de apoio, ele poderia ter dado certo no Flamengo. Não deu. Eu estou falando o que eu acho. Não é o que o Hugo Souza acha. Eu estou falando o que eu acho. Eu acho que ele, lá no interior dele, ele prefere ficar no Corinthians. Por quê? Porque no Corinthians ele foi bem recebido, ele foi apoiado. No momento, ele já falhou no gol do Corinthians, né? Ele já cometeu falha, mas ele foi apoiado pela torcida, que acreditou nele logo nos primeiros jogos. E ele, é o que eu vou dizer mais uma vez, ele está substituindo Cássio, uma lenda, o maior goleiro da história do Corinthians, gente. O Corinthians teve grandes goleiros? Teve, mas nenhum deles é maior do que o Cássio, por tudo que ele conquistou no Corinthians. E ele está conseguindo substituir esse cara. Então o Corinthians está sendo muito especial na carreira dele. Ele tem uma gratidão muito grande ao Corinthians. E eu, sinceramente, acho que se ele pudesse escolher, vou escolher. Ele queria ficar no Corinthians. Não é fácil, né, gente? Quem dá o tapa, esquece. Quem leva, não esquece. É claro que ele tem na mente dele as cenas dele sendo vaiado, dele sendo ridicularizado. Vocês acham que ele entrou no Maracanã como naquele jogo que o Flamengo venceu por 1-0 contra o Corinthians? Ele entrou obcecado, alucinado. Eu tenho que calar a boca desses caras todos aí, dessa galera toda que não acreditou em mim. Com certeza foi uma motivação especial para ele. E ele calou. O Corinthians tem alguma chance ainda na Copa do Brasil por causa de Hugo Souza. Então foi um tapa com luva de pelica bem grossa que o Hugo Souza deu na nação rubro-negra e no Flamengo. Agora, ele pode voltar. Se voltar, vai voltar com outro status. Ele pode falhar. E aí? Vai continuar falando, pô, olha lá, voltou ao normal? Não. Vamos falar isso, com certeza. Mas pela moral que ele tem, pela importância que ele tem, eu tenho certeza que o Corinthians vai dar um jeito. Está devendo aí a Deus e o mundo, não está sem dinheiro para quase nada, mas vai dar um jeito de arrumar esses 800 mil euros aí e pagar à vista, porque o Hugo Souza se tornou um jogador muito importante para o Corinthians, e o Corinthians é muito importante para ele. Fica uma lição nessa história aí, e não foi a primeira vez. Muitas vezes o jogador é criticado em excesso, sendo cria da casa, falha no início da carreira, é pressionado e acaba indo embora porque não aguenta mais. Imaginem, coloquem-se na situação do jogador. Aí ele sai e mostra todo o seu valor. É o que o Hugo Souza está fazendo agora no Corinthians. O Hugo Souza, tapa na cara, jogando bola para quem o desprezou. E eu fico relendo aqui os comentários e fico achando muito engraçado, né? Porque tem um monte de gente oriçada que, o Hugo Souza, porra, vai voltar, ele é melhor do que o Matheus Cunha, ele é melhor do que o Rossi. Provavelmente, muitas dessas pessoas estavam fazendo coro nas vaias, nas ofensas, nas discriminações e outras coisas. Então é um caso realmente muito interessante. E o próprio Flamengo abriu o olho, falou, opa, torcer aí pro Corinthians não pagar isso aí, pra gente pegar o cara de volta. Porque eu vou te falar, o Hugo Souza, se ele voltar para o Flamengo, ele tem potencial para ser melhor do que o Rossi, hein? Ele é um goleiro mais seguro, passa mais confiança do que o Rossi. Ele é um goleiro superior ao Matheus Cunha. Então, acho que ele vem e chega com chance de ser titular. Se vier, eu acho que o Corinthians vai dar um jeito aí, vai fazer mais um empréstimo, vai fazer alguma coisa para pegar aqui o Hugo Souza. Vamos botar os comentários aqui da galera, daqueles que ainda não deram o braço a torcer de que o Hugo Souza é bom, só que no Flamengo ele não teve condições de jogar porque não teve apoio. Olha aqui, Ana Célia, cara não pega nada.
A bola que tá batendo nele, rapaz. Para com isso, o cara não pegava nada no Flamengo. Tá vendendo 50% dele por 5 milhões e você está achando pouco. Vai. Tá bom. É isso, Ana Célia. Se ele voltar, daqui a pouco você vai mandar mensagem aqui. Goleiraço e tal. Você, Ana Célia, é uma das responsáveis, você, Ana Célia, é uma das responsáveis do Flamengo não ter ficado com este goleiro que pode ter classificado o Corinthians para a final da Copa do Brasil. Hein? Porque se não fosse a atuação dele no Maracanã, meus amigos e minhas amigas, seriam uns... O Corinthians teve chance também, vai. Uns 5-2 Flamengo, seria um placar possível. Já estaria definido. Então, Ana Célia, você é uma das culpadas disso está acontecendo. Luciano, hoje o Hugo é um dos melhores goleiros do Brasil, João, sem dúvida. Sem dúvida. Eu sempre falei, podem procurar aí no arquivo e tal, internet, rede social. Eu sempre falei, Hugo Souza é um goleiro de enorme potencial. Mas não tem mais clima para ficar no Flamengo porque não dá, pô. 48 milhões enchendo o saco. Fizeram com o Hugo algo parecido com o que fizeram com o Muralha, goleiro. Que chegou um momento também que começou a falhar cada vez mais porque era uma bola de neve. Falhava, crítica, nenhum apoio, aí o cara se perdeu completamente, né? É isso aí. Mudando de assunto, galera, vamos falar aqui sobre o duro golpe que o Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, levou nos bastidores da política. Eu publiquei mais cedo, logo pela manhã, lá nas outras redes sociais, @Twitter, no Twitter, @VeneCasagrande, no Instagram também, @VeneCasagrande, eu disse o seguinte: mais um episódio importante da política do Flamengo. Todos os presidentes de poder do clube, Conselho Deliberativo, de Administração, enfim, notificaram formalmente ao presidente Rodolfo Landim que ele pode estar incorrendo em infração estatutária grave por assumir despesas que não poderia fora do orçamento e fora do prazo de 180 dias anteriores ao término do mandato. Eu tive acesso ao documento, tá? E nesse documento, os presidentes de poder do clube também solicitaram que o Rodolfo Landim informe o orçamento de caixa e o saldo financeiro do Flamengo até a presente data. Eles, inclusive, pedem os valores orçados e executados para despesas com pessoal projetados até o fim do ano pelo mandatário. Gente, isso aqui é muito sério. Pode parecer bobagem para alguns podem até avançar o vídeo aí para ir para o próximo assunto, mas isso aqui é muito sério. Sabe por que é sério? Isso primeiro mostra que o Flamengo nunca mais vai voltar para aquilo que era antes, crise financeira, o famoso acabou o dinheiro. Pelo contrário, os presidentes dos poderes, muitos que apoiaram o Rodolfo Landim durante muito tempo, estão mais preocupados nesse momento com a saúde financeira do Flamengo que propriamente com o Landim. Não vão botar a relação pessoal, profissional, à frente dos interesses do Flamengo. Eu acho que os presidentes dos poderes estão certos. Se eles estão preocupados com a situação financeira do Flamengo, eles têm que fazer isso. E aí o Rodolfo Landim se mostra enfraquecido. A verdade é essa, porque se ele tivesse forte, eu acho que isso não aconteceria. Forte que eu digo assim, nas ações dele também. Eu vou dar um exemplo. Para mim, esse contrato dado ao Felipe Luiz é um erro, gente. É um erro. Não poderia fazer isso. Por quê? Porque daqui a 60 dias tem uma eleição. Como é que você dá um contrato? Lá no Corinthians aconteceu isso, eu falei a mesma coisa. A antiga gestão fechou com o Mano Menezes no final, sendo que tinha eleição e deu o contrato até 2025 com uma multa rescisória altíssima. Isso não se faz. Isso é antiético com o futuro gestor. E aí os presidentes dos poderes estão preocupados com o Flamengo e notificaram o Rodolfo Landim. Obviamente a gente vai ficar acompanhando o desfecho desse caso, mas isso mostra que de fato o Landim está enfraquecido. Lembrando que o Landim apoia Rodrigo Duz, candidato da situação, que vai lançar de maneira oficial sua chapa no evento dia 14, ou seja, segunda-feira, se eu não me engano. É isso mesmo, segunda-feira eles vão lançar evento que estava marcado para o dia 30, desmarcaram para o dia 14. Vamos falar agora do Alan. Eu não sei de quem é a notícia, tá? Vou ser bem sincero, mas muita gente me veio perguntar sobre Alan. É verdade que que o Alan pediu para sair do Flamengo, pediu para ser negociado, Vene? Eu fui apurar, tanto na diretoria quanto com pessoas envolvidas
no staff dele, pessoas que administram a carreira dele. Vou ler exatamente o que uma pessoa me disse do Flamengo. Primeiro, vamos lá. Isso, galera, isso foi... Eu mandei mensagem às 6h25 da manhã. A pessoa foi e respondeu 7h07 da manhã. Tem nada disso. Aí eu falei, posso cravar que não procede? A pessoa foi e respondeu, claro, pode cravar aí com certeza. Então, no lado do Flamengo, garantem que não procede. No lado do jogador, também garantem que não procede. Falam que, de fato, ele está... ele não está contente por conta da reserva, ele quer jogar, quer ter mais minutagem, mas em nenhum momento pediu para sair, em nenhum momento questiona as decisões do Tite, que era o treinador que estava dando pouca oportunidade para ele, mas eu acho que o Tite deu até muitas oportunidades, a verdade tem que ser dita. O Alan não fez boas partidas, enfim, caiu muito de produção, ficou atrás até mesmo do Léo Ortiz, que é um zagueiro de ofício. Mas agora com o Felipe Luiz, o Alan pode retomar a boa fase, quem sabe a confiança é esperar. Então, só para trazer a informação para vocês, não procede que o Alan pediu para sair. Para finalizar nosso assunto, galera, Felipe Luiz está focando muito durante a data FIFA, nesses treinamentos, na parte física dos jogadores. Ele quer melhorar a parte física porque sabe que o seu estilo de jogo requer muito desse quesito. Por ser um jogo muito intenso, os jogadores precisam estar bem fisicamente. Então ele está focando muito na parte física dos atletas durante esses treinamentos aí da data FIFA. Beleza, galera? É isso daí, nação. Então tá aí assim. A equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz vai em busca de manter o bom retrospecto recente com o ex-jogador e agora treinador rubro-negro. Com 2 vitórias em 2 jogos, o Flamengo vem treinando desde a última quarta-feira e segue neste planejamento até o próximo sábado. No domingo, os atletas ganharão mais uma folga, para depois retomarem a última semana de atividades. Alex, tá aproveitando o momento para trazer o grupo do Felipe e do Luiz, um momento para trazer ainda mais diversão e disputa no elenco do Flamengo. Rodolfo. O trabalho segue intenso sob o comando de Felipe Luiz. O treinador quer aproveitar cada momento dessa data FIFA com um grupo para aperfeiçoar ainda mais um elenco com muitas promessas. Mas as atividades também têm um clima leve e descontraído. E que ainda leva a disputa entre os atletas. E quem será que foi o melhor, Davi Luiz ou Gabigol? A competição foi de velocidade e consistia em cada atleta pegar um cone que estava sobre uma estaca de treino e correr até a marcação, sempre um para cada lado. E teve o camisa 99 empolgado após vencer o zagueiro. Já Alan levou a melhor em cima de Bruno Henrique e Ayrton Lucas vencendo Wesley. O novo técnico do Flamengo parece mesmo divertir e motivar o grupo. A equipe ainda tem mais um treino nesta sexta e no sábado e folga no domingo antes de entrar na semana com o clássico e decisão pela Copa do Brasil. O reencontro com o tricolor agora como treinador do rubro-negro já gera grandes expectativas para o torcedor que quer terminar a temporada na mesma alegria que o treino do Fla. Muito bem, o clima tá mais leve, né, o Vene? Leve a palavra? Sim, tá mais leve. Eu acho que, inclusive, até informação. Estão falando lá nos bastidores do Flamengo, me relataram ontem, que até o Gabigol, assim, tá totalmente diferente. Mais leve, inclusive utilizaram essa palavra, mais leve. E é normal, assim, nada contra o Tite. Eu acho que é uma mudança de trabalho. Eu não tô falando com a tua fonte não, tá? Eu juro. Não. Mas assim, se a gente for parar e analisar, não é nenhum segredo para ninguém que isso poderia acontecer, né? Ainda mais se tratando de Gabigol. Para e pensa, você é um funcionário, você trabalha numa respectiva empresa. E você sabe que o seu chefe não vai muito com a sua cara, vocês não têm uma boa relação. Inclusive, a gente não pode normalizar. Se o Tite não gosta muito do Gabigol, o Gabigol deu motivos para isso. Porque o que ele fez, gente, precisa ser criticado. O Gabigol simplesmente... Nação. Então, avalie aí, tira suas conclusões. Tamo junto. Quando tiver mais notícia, volta aqui, hein? Inscreve no canal aí.